hoje. Teologia pastoral, né? Primeira aula. É muito bom te aprender. Ser líder. Que Deus abençoe. Está nas mãos de você. Nossa querido, nosso querido presidente Samuel. Fique à vontade. Rapaz, depois de uma oração dessa daí, eu fico até constrangido de dar uma oração. Nem tanto, mestre. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui com os irmãos, agradecer ao pastor Diogo pelo convite. Hoje nós ficamos responsáveis por iniciar esse módulo, né, que vai ser estudado agora no mês de dezembro, onde vai ser tratado sobre teologia pastoral. Para quem não sabe, teologia pastoral, ela vai se preocupar em entender como funciona o trabalho daquele que exerce um ministério, né? Não só de pastor, mas que exerça qualquer tipo de ministério na igreja, né? Como um pastor, como evangelista, como missionário, como diácono, né? Ou como até mesmo um irmão que eclesiasticamente não tenha nenhum cargo, mas que exerce o ministério, né? A gente vai ver hoje aqui que Deus ele se utiliza de habilidades que nós já possuímos, ele nos capacita e nos usa na obra dele, né? Como ele quer. E aí a gente vai estudar, dentro desse escopo de teologia pastoral, alguns comportamentos que se espera daquele que faz a obra de Deus, que tem um ministério, que tem uma chamada, e quais são algumas verdades bíblicas, né, a respeito do ministério. Para início, né, a gente vai falar um pouco sobre a definição e a etimologia, né, um pouco um conceito básico a respeito aqui do que é a teologia pastoral, mas precisamente nós vamos falar hoje sobre ministério. Né, o que é um ministério, o que é um ministro, enfim, a gente vai estudar um pouco. E eu gostaria muito que os irmãos estivessem com a Bíblia nas mãos, né? Eu sempre costumo dizer na escola bíblica dominical, eu sou coordenador aqui do campo de Frecheirinha, eu sempre digo aos irmãos, você pode esquecer da revista, você pode não trazer a revista para a escola bíblica dominical, mas nunca apareça na escola bíblica sem a Bíblia, né? Não é a revista que confirma o que a Bíblia diz, é o que a Bíblia diz, né, que a gente vai usar para ver se o que a revista está falando de fato é corretamente, né? Ou seja, a Bíblia é a matriz de tudo. Então, se espera de alguém que esteja fazendo o curso, que esteja com a Bíblia, consultando os textos, examinando, né, a palavra de Deus, até para melhorar o raciocínio, o aprendizado, como também conferir, né, como os crentes bereanos, se o que está sendo ensinado de fato se encontra na palavra de Deus. E eu gostaria muito que, se os irmãos pudessem estar com a Bíblia aí por perto, abrissem para a gente iniciar aqui em Efésios, capítulo 4, e o versículo de número 11, 12 e 13. Nós vamos ler esses 3 versículos para a gente iniciar a nossa aula. Né? Os irmãos aí que estão com a Bíblia por perto, né, que conseguem consultar o texto, manda um sinalzinho, uma mãozinha, uma carinha feliz, alguma coisa aí, para ver que os irmãos aí estão com a Bíblia aí nas mãos, estão com a Bíblia por perto. Pronto, um ali já apareceu. Pronto. Isso aí. Bíblia na mão, Jesus no coração, né? Então, vamos iniciar Efésios, capítulo 4, versículo de número 11, certo? Nós vamos ler algumas referências bíblicas para que eu possa aqui compartilhar com os irmãos alguma coisa a respeito dessa aula de hoje da teologia pastoral. Efésios 4:11 diz assim: E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Então, primeiramente, aqui nós temos o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, dando aqui uma aula de teologia pastoral,
falando a respeito de ministério, de chamada, de vocação, e ele está aqui falando a respeito de que, primeiramente, quando nós falamos sobre ministério, é Deus que dá. O texto, no versículo 11, diz, e ele mesmo deu, ou seja, o próprio Deus é quem dá. Então, o ministério não é um presente que um pastor dá a um obreiro que ele gosta. Ministério não é uma coisa que eu decido ter, que eu estudo para ter. Entenda, quando nós falamos sobre ministério, sobre chamada, exige sim uma preparação, exige-se um estudo, como o que nós estamos fazendo aqui é um estudo, é uma preparação para o nosso ministério, estamos aperfeiçoando esse ministério. Entretanto, o ministério de Deus na nossa vida, ele não provém de atividades humanas, não é uma coisa que da nossa cabeça, né? Não é uma coisa assim, eu agora vou exercer o ministério de evangelista, eu agora vou exercer o ministério de apóstolo, eu agora vou exercer o ministério de pastor. Não é assim. Primeiro, é Deus que dá. É Deus quem dá aos homens o ministério, né? E partindo da premissa que é Deus que dá, logo eu entendo que eu tenho que cuidar daquilo que ele me deu, do meu ministério, da minha chamada, daquilo que ele me chamou a exercer. E aqui nós vemos que ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres, né? Ou doutores. Então, o que a gente vê aqui? Uma diversidade de ministérios, né? Apóstolos, profetas, pastores, doutores, evangelistas, enfim. Cada um com as suas funções, cada um com as suas habilidades, cada um com as suas utilidades. É necessário que a igreja entenda isso. Então, a primeira coisa que eu quero tratar com os irmãos, ministério é Deus que dá, certo? Lembre-se disso. Ministério é Deus que dá. Segunda coisa que eu quero falar com os irmãos, está no versículo 12. Versículo 12 diz assim, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Pronto, segunda coisa. Primeiro, o ministério é Deus que dá. Segundo, Deus nunca dará um ministério a alguém sem um objetivo, sem um propósito. Qual é o objetivo do ministério? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, né, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, qual é o objetivo do meu ministério? A Bíblia me diz, o aperfeiçoamento dos santos, a melhora dos santos, a capacitação dos santos, né? A transformação dos santos e a edificação do corpo de Cristo. Então, entenda, todas as vezes que Deus dá um ministério a alguém, esse ministério tem que ter um objetivo. Porque ministério que não tem propósito, que não tem objetivo, não foi Deus que deu. Quando você vê alguém que ele diz que tem um ministério, mas ele não sabe qual é o seu propósito, aquilo que ele foi chamado a fazer, ele ainda não entendeu o que é o seu ministério. Então, é necessário nós refletirmos a respeito disso. Primeiro, ministério é Deus que dá. Segundo, ministério tem propósito, tem objetivo. E veja bem, um dos principais objetivos do nosso ministério é zelar pelo crescimento da igreja, é zelar pela edificação do corpo de Cristo, é aperfeiçoar os santos. Entenda, Deus, quando ele chama a gente, ele nos dá dons, ele nos capacita em benefício do outro. Por exemplo, quando eu estudei para me dar essa aula, eu não estudei para mim, eu estudei para os irmãos. Quando um pregador prepara um sermão, ou faz ali um esboço, ele vai orar, ele vai consagrar sua vida, ele vai buscar a presença de Deus, com o objetivo de trazer uma mensagem saudável à igreja, ele não está preparando-se para si. Ele está fazendo aquilo para a igreja, para o próximo. Então, logo eu entendo que ministério é uma dedicação ao próximo, é uma dedicação ao outro, é uma dedicação à igreja, né? Então, a gente parte da premissa de que ministério é Deus que dá, e todo ministério que Deus dá tem um objetivo. E um dos principais é o aperfeiçoamento dos santos, a edificação do corpo de Cristo.
E terceira tripé que eu quero falar aqui com os irmãos está no versículo 13, do mesmo livro que a gente está lendo, capítulo 4, versículo 13 de Efésios, que diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Então, essa expressão, até que, indica um fim, indica um encerramento, indica um momento de finalização. Então, entenda, ministério é Deus que dá, ministério que Deus dá tem um objetivo, e o ministério que Deus dá também tem um final. Então, entenda, irmão, uma hora o seu ministério vai ter um fim. Essa é uma realidade que muitas vezes a gente não comenta. O nosso ministério vai ter um fim. A gente vê, por exemplo, homens da Bíblia como Moisés. Moisés foi um dos maiores líderes espirituais do povo de Israel, mas até o ministério dele teve um fim. Josué, o substituto de Moisés, foi um exímio líder também, tanto no âmbito administrativo, guiando o povo, no âmbito de conquista de terras, no âmbito espiritual, sendo um homem ali, né, guiado por Deus para poder guiar o povo, mas até o ministério de Josué teve fim. A gente vê o nosso mestre, né? O nosso mestre Jesus, o ministério dele, inclusive um dos mais curtos, né? Comparado com alguns profetas e outros homens de Deus, o Jesus teve um dos ministérios mais curtos. Entretanto, ele desempenhou, fez a obra com excelência e até o ministério de Jesus aqui na Terra teve um fim. Então entenda. Por isso que nós temos que se preocupar de como nós estamos tratando aquilo que Deus nos designou a fazer. Talvez você é um obreiro, um cooperador, um diácono, um presbítero, um evangelista. Talvez você não tenha nenhum cargo eclesiástico, mas você é a irmã que limpa a igreja. Talvez você é alguém que trabalha na cantina da igreja. Talvez você é responsável pela manutenção, os ventiladores, a energia, o som, a secretaria, enfim, você exerce algum trabalho para Deus. Como você está realizando esse trabalho? Porque entenda, todo ministério tem um fim. E quando a gente não considera que o ministério tem fim, a gente relaxa. Quando eu entendo que o meu ministério ele tem um começo, mas ele um dia vai terminar, eu tenho que entender que eu tenho que fazer a obra de Deus enquanto eu tenho a oportunidade. Para que quando o meu ministério encerrar, eu possa encerrá-lo com a minha consciência de que eu fiz o melhor para Deus. Quando Paulo, na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 4, ele vai dizer, olha, eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Então, isso aqui é encerramento de ministério. Paulo está dizendo, o meu ministério está acabando. O meu ministério encerrou. O meu ministério findou-se. Mas o meu ministério, ele ainda vai gerar frutos, mesmo depois da minha morte. Né? Porque eu combati o bom combate, porque eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Então, irmãos, entendamos. Vou dar um exemplo aqui. Eu gosto muito de dar aulas, né? Não por querer saber mais, não. Eu gosto muito de ouvir, principalmente. Eu gosto muito de aprender, de me preparar, de me capacitar. Eu gosto muito, né? Gosto muito de participar da Escola Bíblica Dominical, de curso teológico, enfim. E eu entendo isso como uma chamada de Deus para a área do ensino. Por isso eu tenho que valorizar isso, porque uma hora o ministério vai ter um fim. O pastor Diogo, por exemplo, há anos é um homem que estuda, é um homem que tem se devotado à sabedoria, né, que tem sido um servo de Deus. E que foi através dele, né, que o Ceifa está na proporção que está hoje. E a gente entende que um dia o ministério dele vai ter fim. Um dia o seu ministério que você está me ouvindo ele vai ter um final. A questão é, quando o ministério chegar ao fim, quando chegar o momento em que nós acabarmos a nossa carreira, será que nós realmente teremos feito nosso ministério com excelência? Nós teremos feito o ministério com sabedoria? Nós teremos uma vida, de fato, foi feita para agradar a Deus? Essa é uma reflexão que eu quero trazer primariamente para os irmãos. Ministério é Deus que dá, ministério que Deus dá tem um objetivo, e o ministério que Deus dá tem um objetivo, e também um dia vai terminar. Então, irmão, seu ministério um dia vai acabar. A questão é, o que você está fazendo dele hoje? Você tem valorizado o lugar que Deus tem te colocado? Você tem
fazer como a gente costuma dizer aqui, empurrado com a barriga, né? Deixa a vida me levar, igual o cantor aí, acho que é Zeca Pagodinho que diz isso, né? Deixa a vida me levar. E aí, muitos cristãos estão dessa forma, sem compromisso com a obra, sem compromisso com a igreja, sem compromisso com as programações, sem compromisso com o conhecimento, né? Pode prestar atenção, por exemplo, a gente vive num tempo hoje que a igreja prefere um avivamento superficial do que um avivamento genuíno. Pode prestar atenção, avivamento genuíno provém da palavra, de um estudo, de um exame aprofundado, de um retorno à palavra de Deus. Perceba, aqui nós estamos num curso teológico, veja quantos irmãos tem assistindo essa aula, veja quantos irmãos estão no seu campo fazendo esse curso. Agora veja quantos irmãos aparecem na igreja quando tem um pregador de fora, quando tem uma celebridade, um desses que estão na mídia. Perceba que o número é bem maior, né? Porque a maioria dos crentes hoje estão sendo atraídos por esse pseudo-avivamento, por esse tipo de avivamento, mas que não transforma, que não muda, que não melhora. E o que muda, o que transforma é o evangelho genuíno, pregado, calvário, cruz. É isso que transforma a nossa vida, né? Então, já quero trazer essa reflexão aqui. Os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma colocação, fique à vontade, só enquanto eu bebo aqui uma água para me recuperar o fôlego. Glória a Deus, né? Quando a gente nada a minha palavra do Samuel, do texto de Paulo, né? A excelência do ministério de Paulo, a preocupação de Paulo em fazer o melhor na obra de Deus. Realmente ele fez. Ele deu o seu melhor. Mas não tem o melhor quando você coloca um sentimento de amor para fazer a obra, ou ensinar, ou pregar, ou fazer qualquer trabalho em benefício do reino de Deus. Quando você faz com sentimento verdadeiro, nós alcançamos sucesso. Jesus alcançou sucesso porque ele colocou primeiro o sentimento de amor. Por isso que João 16 é a referência-chave de toda a Bíblia. E esse exemplo ele passou para os apóstolos, chegou até Paulo e chegou até nós. Que possamos aplicar esse verdadeiro sentimento chamado amor. O amor ágape. Amor sem nenhum interesse. Só apenas fazer o melhor para o nosso povo, nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, professor. Amém. Deus, muito obrigado pela sua participação. Agora nós vamos falar, irmãos, complementando aqui o que eu já tinha dito, falando sobre ministério. Quando a gente fala a respeito de ministério, de chamado, né? A gente vai falar a respeito de chamada, a gente tem que entender duas coisas. Primeiro, existe a chamada geral, guarde isso. Existe a chamada geral e existe a chamada específica, ou chamada, como é que diz aqui, para o ministério. Vou explicar aos irmãos. O que é a chamada geral? A chamada geral é Deus chamando a todos. A chamada geral é a chamada para a salvação. É a chamada para a reconciliação. É a chamada para o pecador se arrepender dos seus pecados. Abra aí sua Bíblia comigo em Mateus, capítulo de número 11, versículo 28, 29 e 30. A gente vai ver aqui. Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Olha o que o texto diz. Versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Primeira coisa. Jesus está dizendo, vinde a mim. Aí é aquela regra de exegese que a gente tem que fazer. Vinde a mim, quem? Aí a resposta diz, todos os que estáis cansados e oprimidos. Isso aqui é salvação.
Isso aqui é chamada para a salvação, chamada para o pecador se arrepender dos seus pecados e conseguir a salvação em Jesus Cristo. Sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Aqui eu quero chamar a atenção para os irmãos numa coisa interessante. Versículo 28, ele diz assim, ó, vinde a mim, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, pronto. Quando o pecador ele vai até Jesus, a primeira coisa que ele encontra é alívio. É o que o texto está dizendo para a gente. E eu vos aliviarei, ou seja, eu vos darei alívio. Alívio do pecado, alívio do sofrimento, alívio da dor, enfim. Só que no versículo 29, ele vai dizer assim, tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Responsabilidade, cruz. E aprendei de mim, ou seja, vocês têm que seguir o meu exemplo. Vocês têm que examinar a minha palavra. Vocês têm que fazer o que eu faço. Porque eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Ou seja, o texto só diz que eu vou encontrar descanso para a minha alma depois que eu aprender dele. Depois que eu aprender com ele. Depois de eu aprender a imitá-lo. Ou seja, o pecador, quando ele vai a Jesus, quando ele confessa a Cristo, imediatamente ele recebe alívio na sua vida pelos seus pecados. Mas ele só receberá descanso à medida que ele vai mantendo a sua comunhão com Deus, que ele vai aprendendo com Jesus, ele vai encontrar descanso. Porque o alívio, ele dá a ideia de algo passageiro, momentâneo. Né? É aquele momento, sabe, que quantas vezes a gente não viu em cruzadas evangelísticas, ou até mesmo na igreja, pessoas ímpias, né, indo chorando, aceitar Cristo, confessando a Jesus, e pareciam que elas estavam sendo aliviadas naquele momento, e de fato estavam. Mas quando der fé, elas não perseveravam, não continuavam na igreja. Por quê? Porque o descanso só é alcançado quando a gente mantém a nossa comunhão com o Senhor. Quando a gente mantém a nossa comunhão com Deus. Aí a gente alcança o descanso. E ele diz, versículo 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, servir a Jesus não é pesado, não é ruim, porque, entendamos, sofrimento foi quando nós estávamos no mundo, servindo o inimigo da nossa alma, servindo as nossas próprias vontades, né? Quando Jesus ele faz esse convite, ele já dá a ideia de algo prazeroso, de que, de fato, há muitas coisas que nós temos que passar por servir a Jesus, mas que, ao longo desse caminho, aprendendo com Ele, estudando com Ele, examinando a palavra com Ele, nós vamos ter sempre descanso. Né? Tanto é que a gente teologicamente sabe que a questão da guarda do sábado significa Jesus, né, como nosso descanso. Até esse texto é comumente usado para isso. Mas essa que a gente está falando é a chamada geral, chamada para a salvação, chamada para o homem iniciar a sua vida com Deus. Né? Quando o pecador confessa a Cristo, ele recebe alívio e ele vai aprendendo com Jesus. Né? Por exemplo, eu não nasci num berço cristão. Né? Confessei a Jesus com 15 anos de idade. Hoje eu tenho 25. Né? Então, aí, ao longo desse tempo, aprendendo com Jesus, né? Aprendendo com o Senhor. Muito bem, o irmão colocou até um comentário aí bastante interessante, né? É isso mesmo. Então, essa é a chamada para a salvação, né? Para os pecadores, para todos, né? Aqui entra até aquela questão que muitos irmãos aí gostam de entrar, que causam até debates entre você é calvinista ou é arminiano, né? No que diz respeito à salvação. Uns acreditam que nós somos predestinados à salvação, outros que nós podemos ser salvos ou não, a depender da nossa escolha, né?
E aí fica esse embate todo. Mas o que a gente vê aqui é a chamada de Jesus para salvar a todos, né? Vinde a mim, quem? Todos. Você quer vir? Ah, mas eu sou um pecador. Mas é todos. Eu sou um prostituto. Mas é todos. Então, aquele que quer alcançar a salvação é só aceitar o convite do Mestre. Essa aqui é a chamada para a salvação, a chamada geral. Por outro lado também, nós temos a chamada específica, né? Ou a chamada para o ministério, a chamada para o trabalho, né? Isso a gente vê lá em Mateus, capítulo... Deixa eu ver aqui. É um texto que eu tinha anotado aqui. Onde vai ficar, irmãos? De Jesus ali chamando a Pedro, né? E ao seu irmão André, quando ele vai dizer assim, ó, eu tenho só o texto aqui. Vinde a mim, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens, né? Então, só recapitulando a história. Os irmãos estavam lá pescando, Jesus aparece, né? E diz assim, ó, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Né? Imediatamente eles deixam as redes e vão seguir o mestre. Então, isso aqui é o quê? Chamada para o ministério. Chamada para o trabalho. Então, a chamada geral ou a chamada para a salvação é para todos, para quem quiser ser, né? Mas também dentro dessa chamada para a salvação existe a chamada para o ministério, a chamada para o trabalho, a chamada para exercer alguma atividade por reino de Deus, né? Então, entendamos, há esses dois tipos de chamada, chamada geral, chamada específica ou chamada para o ministério, né? Que é a mesma coisa. Amém aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Amém. Algum irmão levantou a mão. Pronto, pode comentar, Varão, fica à vontade. Pode, Senhor, todos os irmãos, ao nosso querido professor aí que está dando uma excelente aula. Vou lhe apertar um pouquinho aqui sobre a questão, já estamos tratando sobre a questão ministerial, né? Quando Jesus chamou esses dois discípulos, né? Jesus, ele simplesmente chamou. A princípio, ele não deu, vamos dizer aqui, regras, né? Ou não apresentou regras como o apóstolo Paulo posteriormente vai falar nas suas cartas, como deveria ser a vida de um presbítero, como deveria ser a vida de um obreiro, como deveria ser a vida de um pastor, né? As recomendações de Paulo lá. E como é que a gente pode conciliar esse chamado de Jesus, né? Quando ele simplesmente chama Pedro e... Esqueci aqui o nome do outro, rapaz. Quando ele chama... Isso, pronto. Quando ele chama eles com o chamado ministerial que Paulo também fala, apresentando esse tipo de regras. Pronto. Vamos lá. Quando a gente vai estudar a palavra de Deus, a gente vê que sim, que de fato, aquele que exerce o ministério, que exerce o trabalho, é necessário que ele tenha algumas qualidades, alguns requisitos, principalmente quando nós estamos falando a nível de presbítero, é necessário alguns requisitos, algumas qualidades, alguns comportamentos, algumas habilidades, e é aquela história. O estudo, a habilidade, o exame, ele me prepara, mas não me forma. Por exemplo, é perfeitamente possível alguém fazer um curso, vamos imaginar aqui, por exemplo, imagine que tem um curso de presbítero. É perfeitamente possível alguém fazer um curso teológico de presbítero, de quais são as atitudes do presbítero, de quais são os comportamentos do presbítero, ele se capacitar, ganhar certificado e tudo, mas não exercer um presbitério como deve ser exercido, mesmo tendo um comprovante, um certificado que comprove que ele é capacitado para ser presbítero.
Ou seja, aquilo ali, digamos assim, o auxiliou, mas não o tornou um presbítero. Então, de fato, a gente, quando vai prestar atenção, Jesus ele chama esses homens, né? E chama assim, sem filtro, sem requisitos, sem nada. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Ou seja, o que eu aprendo aqui? O ministério, ele é aprendido a ser feito à medida que é feito. Eu só aprendo a ser um presbítero à medida que eu exerço o meu presbitério. Jesus, de fato, ele chamou esses homens, eles, de fato, realmente não sabiam nem para onde iria, né, com esse ministério deles, e Jesus foi ali os ensinando à medida do passar do tempo, né, à medida que o tempo foi, eles foram aprendendo, seguindo o exemplo de Jesus, e, consequentemente, ao longo ali da história, né, com os escritos de Paulo, dos outros apóstolos, foram se estabelecendo ali as regras, né, até porque após a ascensão de Jesus que vai se estabelecer algumas organizações na igreja, como os diáconos, que foram um ministério direcionado à ação social da igreja, que cuidava das viúvas, né? Então, para resolver essas situações, né, da igreja, e aí, com o tempo, foram ali se organizando a questão dos requisitos, né, do pastor, do evangelista, do ministério, daquele que exercia o ministério em si. Então, eu acredito que eu tenha chegado pelo menos perto do que o irmão gostaria que eu tivesse respondido. Mas o que eu quero transparecer é isso, né? Que essa relação entre a chamada de Jesus a Pedro e André e os escritos de Paulo, demonstrando ali os requisitos do obreiro, se juntam, né, na medida em que Jesus também ali vai preparar os seus obreiros e Paulo, consequentemente, vai usar os ensinos de Jesus, né, para organizar ali os requisitos daquele que ele acreditava ser um homem preparado para assumir a obra de Deus. Eita glória! Vamos ver de novo. Falando sobre essa questão do ministério, né? A gente já falou a chamada geral, e agora... eita glória, benção. E agora é chamada do ministério, né? Chamada específica. Dentro dessa chamada específica, deixa eu só ler uma parte que tem na apostila aqui dos irmãos. Esse convite atendem àqueles que já experimentaram o amor de Deus em suas vidas e sentem-se compelidos a divulgar a mensagem da salvação, se tornando para o mundo aquilo que Cristo fora. Dentre os aspectos e quesitos para esta chamada, destacamos pelo menos 4. Então, aqui na apostila, que os irmãos aí têm no curso, ela vai falar a respeito de pelo menos 4 pilares, obviamente não são, digamos assim, só esses, né? Mas são os que quis se destacar, né? A respeito daquele que exerce o ministério, que exerce uma chamada, exerce um trabalho. Né? Um dos primeiros requisitos para aquele que exerce o ministério é que, primeiramente, ele seja convertido. Né? Pouco se fala sobre isso hoje, mas a gente vive num tempo em que muitos são crentes, mas poucos são convertidos. Né? Muitos estão na igreja, estão, né, vestidos assim, social, gravata, terno, né? Bem arrumado, bem ajeitado, uma aparência bacana, mas não são convertidos. Né? Não são genuinamente transformados. E qual é o problema disso? Somente alguém que genuinamente é convertido, ele tem amor pelas almas. Um crente que ele não tem amor pelos perdidos, que ele não sente no coração quando ele vê alguém morrer sem Jesus, essa pessoa, irmão, ela nunca confessou a Cristo, ela nunca foi crente, ela nunca se converteu. Porque um crente de verdade, que ele entregou sua vida a Jesus e que ele se converteu, ele sente dor, né? Pelas almas, ele tem esse desejo de que as pessoas conheçam, de que as pessoas abracem essa fé em Jesus Cristo. Pastor Diogo, fica à vontade. Interessante. Quero aqui passar para uma experiência que eu passei. Eu cheguei em Pará, passei muito tempo desempregado, orei, até que Deus me direcionou. Aí, o pastor Firmino da Ovelha.
E naquele momento ele permitiu a entrada no escritório dele, e ele olhou, ele tinha aquele costume de olhar da ponta dos pés até a ponta do cabelo que estava olhando. Ele me fez uma pergunta: você tem quanto tempo de crente? Isso naquela época. Eu disse: pastor, eu tenho 16 anos de crente. Aí ele disse: e de salvo? Eu disse: pastor, eu tenho 6 anos de salvo e 9 anos de crente. Por causa dessa minha sinceridade, ele disse: e você quer um emprego? Eu disse: não, não quero emprego, eu quero trabalho. Por causa dessas minhas duas respostas, ele me mandou ir lá falar com o pastor Maciel: olha, tem um trabalho para você fazer. Você vai trabalhar no seminário teológico, que é o que é o TAD. Então, dessa pergunta está dentro desse contexto da teologia pastoral. Muitas vezes nós temos que ter consciência do momento que eu aceitei Jesus, passei por aquele processo de ser crente. Mas quando a gente chega numa escala maior, num patamar maior, mais alto, de experiência, a gente tem que ter consciência das transformações que o Espírito Santo fez na nossa vida. Nós temos que ser sinceros e dizer que nós passamos por uma transformação. E hoje, né, somos salvos na pessoa bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado, professor. Amém. Que bênção. Eita, glória. Então, irmãos, o primeiro requisito de alguém que exerce ministério é que ele seja convertido, né? É necessário que alguém que exerça um ministério na igreja, ele seja convertido de fato, ele seja de fato transformado pelo evangelho. Senão, nós teremos alguém que exerce um ministério, irmão, que vai sair torto, vai sair desmantelado, né? Porque essa pessoa que não é convertida, ela não tem amor pelos perdidos, ela não tem amor pelas almas, ela não tem desejo por missões, ela não tem ambição de que vidas sejam entregues, né, se entregue a Jesus. E aí esse é um problema. Se a gente for para Gálatas, se possível, abra aí em Gálatas, capítulo de número 4. Acho que a minha Bíblia não tem Gálatas. Tem, irmão, achei. Gálatas, capítulo 4, versículo 19. Olha o que é que o apóstolo Paulo vai dizer. Ó. Meus filhinhos, capítulo 4, versículo 19 de Gálatas. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Olha que exemplo de homem convertido. Ele está dizendo assim, olha, eu sinto como se fossem as dores de parto em mim, para que vocês cresçam, para que vocês melhorem, para que vocês se abundem, se aprofundem em Cristo Jesus. Né? Então, veja que maravilha. Isso aqui é comportamento de um crente convertido. Ele tem amor pelas almas, né? Ele anda direito, ele é justo com seu dinheiro, ele é justo nas suas compras, ele não pega troco enrolado, ele não compra e não paga, né? Obviamente, entenda, uma coisa é você dever, outra coisa é você se tornar um inadimplente, né? Dívida todo mundo tem, agora inadimplente aí já é outra história, né? Por exemplo, você comprou uma geladeira, aí todo dia 10 você tem que pagar, beleza. Se você pagar dia 10, você só tem uma dívida, ela vai sendo quitada. Agora, se você passou para o dia 11 e não pagou, aí você é um inadimplente, aí, né, aí tá complicado. Então, o crente ele tem compromisso com seus negócios, ele tem compromisso com a sua palavra, ele tem compromisso com o seu caráter, com a sua honra, com o seu ministério, com a sua igreja, com o seu pastor, com o seu departamento, né? Ele tem compromisso com a sua esposa, com a sua família, né? Então, é necessário que o homem seja o obreiro, a irmã, o ministro, né? Aquele que exerce o ministério seja convertido, primeiramente. Segunda coisa que a gente considera a respeito daquele que exerce o ministério,
que ele deva ter disponibilidade. Isso aqui é interessante. Ó, entenda, eu não estou dizendo que aquele que exerce o ministério tem que ter tempo. Eu estou dizendo que ele tem que ter disponibilidade. Ter tempo é uma coisa, ter disponibilidade é outra. Tem gente que tem muito tempo, mas não é disponível para a obra. E tem gente que tem pouco tempo e vive sobrecarregado, tem muitos serviços, tem muitos afazeres, mas sempre que a obra precisa dele, ele está no ponto. Perceba que tem diferença entre ser disponível e ter tempo. Tem muita gente, irmão, que ele tem tempo de sobra, mas ele nunca está disponível. Ele nunca pode, né? Ele vive desocupado, mas no dia que o pastor precisa dele para um evangelismo, precisa dele para uma construção, precisa dele para levar uma santa ceia, para visitar um irmão, para orar por um enfermo, ele nunca pode, ele nunca está disponível, mas tem tempo. Por outro, a gente percebe, irmãos, que ele trabalha, irmão, trabalha sábado, trabalha domingo, ele vive trabalhando, cuidando da esposa, cuidando de casa, sabe, lutando pelo bem da sua família, lutando pela sua casa, conquistando suas coisas, mas quando a obra precisa dele, basta o pastor chamar, ele vai. Quando a obra precisa dele estar numa construção, ele está lá. Quando precisa de um evangelismo, ele está lá. Ele não tem tempo, mas ele tem disponibilidade, né? Perceba a diferença. E isso é importante, irmão, para a nossa vida, né? Hoje, muitos ministros, muitos obreiros, muitos crentes, muitos servos de Deus, eles têm muito tempo, mas não têm disponibilidade, né? É uma coisa, é questão de prioridade, né? O que é prioridade na sua vida? Às vezes a gente vive num tempo que o pessoal, todo mundo diz assim, não, eu não tenho tempo. Na realidade, irmão, é porque a gente não tem prioridade. Um dia eu estava, esses dias, um mês atrás, fui passear com a minha esposa. Se eu não me engano, era um dia de sábado, não tinha nenhuma programação na nossa igreja. Era o 5º sábado do mês, quando é 5 sábados, não tem programação. Aí eu fui passear, fui na praça com ela ali no centro, e aí encontrei uma ex-colega de trabalho, que é de uma outra denominação, ela é serva de Deus de uma outra denominação, e aí eu sabia que nesse dia, estava tendo um congresso na igreja dela. E ela estava lá numa quadra, levou o filho dela para jogar bola, passear, uma coisa assim. E aí ela me dizendo assim, ô Samuel, eu tô aqui me pisando, doido para estar na igreja, e ao mesmo tempo eu estou aqui. Né? Ela diz assim, eu estou aqui meio que dividida. Só que veja bem, ela não estava dividida. Se ela não estava na igreja, é porque ela já tomou a decisão de não ir. Entenda, todo indeciso já tomou uma decisão. Quem está em cima do muro já decidiu de que lado está. Então, irmão, não existe meio termo no reino de Deus. Né? Tem até uma história que eu ouvi, que tinha um rapaz em cima do muro, de um lado tinha um demônio, do outro um anjo. O anjo dizia, vem para cá, né? Sai de cima desse muro e vem para o meu lado. E ele olhava para o outro lado, estava o demônio lá, não falava nada, só olhava para ele. E aí ele prestou atenção, por que o anjo quer que eu vá para o lado dele e o demônio não fala nada para mim ir para o outro lado? E aí ele perguntou para o demônio, por que o anjo fica me chamando toda hora para mim ir para o lado dele e você não fala nada? Ele disse, não, é porque o muro já é meu. Né? Ou seja, quem está em cima do muro, irmão, quem está dividido, já escolheu de que lado está. Entenda? Quando eu decido, quando eu estou em dúvida, quando eu estou entre lá e aqui. Se você está aqui, você já decidiu, irmão, que você não quer. Ou então que você quer outra coisa. Né? Então, ministério é prioridade, não é tempo. E detalhe, Jesus não chama desocupado. Você nunca vai ver na Bíblia um anjo chegando para alguém e dizer assim, varão vagabundo, o Senhor tem se agradado de ti. Não, irmão. Quando Deus chamou Davi, onde é que ele estava? Lá no curral das ovelhas lá, né? Cuidando lá das ovelhas. Quando Deus chamou Gideão, onde é que ele estava? Malhando trigo no lagar. Quando Deus chamou Moisés, onde é que ele estava? Cuidando das ovelhas de seu sogro Jetro. Quando Deus chamou Mateus, onde é que ele estava? Na coletoria de impostos. Quando Deus chamou Pedro e André, onde é que ele estava? Pescando. Então, irmão, Deus não chama desocupado. Se você estiver dizendo assim, eu vou me desocupar, eu vou aqui me desprender disso, que é para mim fazer. Não, irmão, Deus não quer vagabundo na obra dele, não. Quer não. Né? Deus não quer desocupar, não. Deus quer realmente gente
que ele realmente não tenha tempo para nada, mas que ainda assim a obra de Deus é prioridade na vida dele. É isso que Deus quer. Né? Porque por que Deus não chama preguiçoso? Por que Deus não chama aquele que passa o dia todo deitado numa rede? Porque se essa pessoa não tem compromisso com seus negócios, com a sua família, com a sua vida, ele também não vai ter compromisso com a obra de Deus. Deus só quer chamar quem tem compromisso, irmão, principalmente com as suas coisas. Se eu não cuido nem das minhas coisas, eu vou cuidar das coisas de Deus. Então, a chamada de Deus, irmão, exige disponibilidade. Amém? Questão principal sempre será prioridade. Muito bem, é isso mesmo. Vou só beber uma água. Terceiro ponto. Né? Os irmãos fiquem à vontade. De qualquer hora, levanta a mão, o braço, a perna, liga o microfone. Fica à vontade aí para comentar, fazer qualquer pergunta. Terceiro ponto. Ele deve ter determinação. Ou seja, aquele que exerce um chamado, um ministério, ele tem que ser determinado. Né? Porque hoje a gente está vivendo um crente muito mole. Né? Crente que, na primeira dificuldade, ele já quer descer do púlpito, ele já quer entregar o cargo, ele já quer sair do departamento. Né? Ele não pode olhar para ele com o olho comprando e outro passando o troco, que ele já está magoado, ferido, e já quer entregar tudo. Não entendamos, quem chamou a gente, quem deu o ministério foi Deus. Né? E tem muita gente largando o ministério de Deus que deu por conta dos outros, da atitude dos outros. Né? Não entenda, quem chamou você foi Deus. Né? E você não vai prestar conta, não é com o pastor. Você não vai prestar conta com a irmã que falou mal. Não, você vai prestar conta com o Deus do ministério que ele lhe deu. Então, veja como você está tratando o ministério que ele lhe deu. Né? Então, o obreiro, o ministro, aquele que vai exercer alguma chamada para Deus, irmão, ele tem que comer sapo e cuspir pérola. Tem que aguentar pancada. Nós estamos falando da obra de Deus, nós não estamos falando de obra dos homens. Né? Eu costumo dizer que aquele que exerce o ministério para Deus, ele tem que ter couro grosso e coração mole. Ele tem que ter couro grosso. Aguentar pancada, aguentar afronta, aguentar calúnia, mas tem que ter o coração mole. Coração mole para perdoar, coração mole para aconselhar, coração mole para amar. Né? E é isso que se espera de alguém que exerça um ministério, uma chamada para Deus. Determinação. Né? A gente tem que estar determinado, irmão. Né? Foi Deus que me chamou, foi Deus que me colocou, então eu vou fazer o meu trabalho para Deus, com excelência, bem feito, vou fazer o meu trabalho para Deus. Né? Não ficar choramingando, resmungando, se maldizendo. Né? Não. O crente foi chamado, irmão, por Deus, então é para Deus que nós temos que exercer o nosso ministério. Né? Crente tem que ser, aquele que exerce o ministério, ele tem que ser determinado. Ele tem que saber para onde ele está indo, ele tem que saber qual é o alvo, qual é o objetivo dele. Né? Ele tem que ter norte na sua vida. Então, é necessário que aquele que faz o ministério, um chamado para ele, seja determinado, ele seja destemido. Ele tenha realmente interesse pelo que ele está fazendo. Né? Senão, as coisas da vida vão sufocar esse ministério. Né? Então, tome cuidado, para que não permita que o seu ministério esteja sendo sufocado por coisas, né, da vida. Não. Exerça o seu ministério com determinação. Hein? E, por último ponto, aquele que exerce a chamada de Deus, ele tem que ter fé. Né? E isso é óbvio, mas muitas vezes não é presente na vida de alguns irmãos. Né? Entenda, quem exerce um ministério sem fé não colhe frutos, não dá frutos, irmão. Ministério sem fé, na incredulidade, não dá resultados. É como você fazer uma atividade já esperando não dar nenhum resultado, já sabendo que não vai dar em nada. Né? E aquele que faz a chamada, a obra de Deus, que exerce um trabalho para Deus, ele tem que ter fé. Fé que Deus vai salvar, fé que Deus vai libertar, fé que Deus vai curar. Então, Deus colocou você numa congregação, num departamento,
na secretaria, para limpar a igreja, aonde for, você é um obreiro, um evangelista, um presbítero, exerça o seu ministério, mas exerça com fé, né? Acredite de que Deus está no seu ministério, que foi Deus que te chamou, e de que você um dia vai comparecer diante dele e prestar conta do seu ministério, né? E a gente precisa, irmão, acreditar de fato que Deus é Deus na nossa vida, né? Termos fé, acreditarmos, confiarmos no Senhor, né? Então, esses aqui são 4 pilares, né, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, de que aquele que exerce o ministério tem que ser convertido, tem que ter disponibilidade, tem que ser destemido e tem que ter fé. Ele tem que realmente crer, confiar no Senhor. Amém, irmãos? E aqui eu encerro, né? A gente ficou responsável só pelo capítulo 1 e 2. Espero não ter aí cansado os irmãos, né? Eu tento ser o mais breve possível, o mais didático possível. Os irmãos perdoam que às vezes eu falo ligeiro. É assim mesmo. Eu sou agoniado. Mas Deus vai tratando, né? Deus vai cuidando. Então, eu peço perdão aos irmãos aí se falei muitas vezes rápido, né? Os irmãos fiquem à vontade para fazer seus comentários, fazer suas perguntas. Em qualquer momento, os irmãos quiserem entrar em contato comigo para a gente conversar sobre a Bíblia. Para debater, não, porque de debate de Bíblia eu não entro, não. Eu prefiro sair como perdedor, como quem não sabe nada, do que entrar em debate da Bíblia. Eu não debato Bíblia com ninguém, não quero saber mais do que ninguém. Agora, para a gente conversar a respeito da palavra, examinar, aprender junto, melhorar, para a gente ficar mais crente, mais firme, aí nós conversamos, né? Agora, para debater, irmão, não me chame, né? Eu, ao longo do meu ministério, vi muita gente caindo nesse negócio de debater, um querendo saber mais do que o outro, e ninguém ficou de pé, irmão. Não entre nesse caminho. Bíblia não é para ser debatida, é para ser examinada, né? Bíblia não é ringue, é alimento. Então, não é para a gente ficar aqui, né? Eu querendo saber mais do que o pastor Diogo, né? Pastor Diogo querendo saber. Não, irmão, aqui ninguém está para saber mais do que ninguém. Aqui todo mundo vai aprender junto, né? Todo mundo vai crescer junto até a altura completa de Cristo. Até nós chegar no céu, nós vamos aprender lá em nome de Jesus. Então, eu agradeço aos irmãos a oportunidade. Se os irmãos quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta, está aberta aí a oportunidade. Senhor, eu fiz uma aula abençoada, né? Um sopa de tudo. Mas o tempero bem glaciado, né? Eu estava aqui assistindo, ouvindo, vou aproveitar e vou pegar a obrigação que eu dirijo aqui, eu vou passar essa aula para os professores. Os obreiros daqui da congregação vão dar bênção. É bênção, louvado seja Deus. Uma igreja caminhante, pequenininha, militante, ela tem que ser consciente, né, da sua chamada, do seu sentimento, do seu propósito. Ela tem que ter isso aí. Não adianta ela viver algo ilusório. Ela tem que ter fé. Ela tem que estar pisando, né, nos filhos. Ô pai, nosso presbítero João Hélio, fale aí, homem de Deus. Pai do Senhor de novo, irmãos. Desculpa aqui. Me intrometer de novo, mas parabenizar aqui o professor pela aula, tá bom? Deixei agora para comentar no final sobre a explicação muito boa, seu posicionamento, e é muito importante, né, a gente compartilhar conhecimento uns com os outros, é muito importante a gente aprender uns com os outros, até mesmo porque nós estamos vivendo uma época, pastor Diogo, que a gente está vivendo muito analfabetismo ministerial, né? Há muitos que estão assumindo os altares para pregar e não tem uma preparação, não tem experiências com o Senhor, e tem preguiça de estudar, né? Tem preguiça de se aprofundar, não dedica de fato a sua vida. E a gente sabe isso pela mensagem, a gente sabe isso pelo ensino, entendeu?
Então, é muito importante a gente estar participando de cursos como esse, né? O curso, no caso, que nós estamos fazendo, como também outros cursos, já participei também de outros cursos também, e assim, quanto mais a gente aprender, melhor, tem detalhes. Você viu que na aula lá do Misael, o Misael citou uma parte lá que foi exatamente dos 9 meses que Jesus passou no ventre de Maria. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, nunca tinha parado. Ou seja, aprendi, né? Hoje, o amado irmão, eu fiz uma pergunta para ele que foi uma pergunta difícil, não foi fácil não, né? E ele, na simplicidade, respondeu de uma forma maestria. Ou seja, né? Ele falou exatamente sobre a preparação, que no começo a igreja estava se construindo, né? Cristo estava chamando exatamente, construindo ali todos os fundamentos, todas as bases, e que ali seria na prática, como você mencionou perfeitamente, que a aprendizagem foi na prática, né? E os demais que aprenderam na prática repassaram de forma por escrita as recomendações de como deveria ser os posteriores, que no caso seríamos nós, né? Mas aula fenomenal, aprendi bastante. Que Deus abençoe sua vida, professor Samuel. Né? Louvado seja Deus. Quero aqui mais uma vez agradecer o nosso professor Samuel, mestre Búlgaro, né, da cidade de Frecheirinha, Ministério de Madureira. Madureira, Cruzeiro, está uma bênção. Tem um pastor muito motivador, pastor que sempre está, né, pedindo, né, que os seus obreiros e obreiras venham crescer na graça e no conhecimento. E eu louvo a Deus também pelo despertamento, né, que Deus deu a convicção, através do pastor Guilherme, de também motivar tanto os pastores, presidentes, como os obreiros, a fazer o curso sempre. É uma realidade, realmente é uma realidade. Você chama um pregador aí de renome, você paga 15 mil, 30 mil reais, né? Ele prega 1 hora, vai embora, né? É aquele avivamento superficial. Eu tenho percebido, e Deus tem tocado muito no meu coração, que Deus ele quer usar as pratas da casa. Deus ele quer usar os obreiros e obreiras. E nós temos grandes homens e grandes mulheres, pregadores e pregadoras, pessoas esforçadas, que estão buscando conhecimento, para dar o melhor para o reino de Deus. Então, eu creio que Deus vai despertar também essa área, na visão das nossas lideranças, né? Eu vou estar sempre tocando, vou sempre estar tocando. Vou botar aqui um exemplo. Eu até falei com o pastor Jordi, falei também com alguns dirigentes, que pega no departamento de jovens. Estava dizendo, olha, você traz um pregador, você traz um pregador de fora, traz um cantor de fora, mas os jovens ficam no acomodismo. Eles botam na cabeça deles, para que eu vou pregar? Para que eu vou estudar? Já tem pregador para ficar. Para que eu vou me preparar para cantar? Já tem um cantor para cantar. Eu só vou ouvir. Então, entra nessa caverna do acomodismo. E o que acontece? E hoje a mocidade, infelizmente, ela está sofrendo. E então nós precisamos gerar, né, fomentar nos nossos jovens, né, e colocar compromisso, que foi falado hoje, compromisso, responsabilidade. Eu tenho certeza, se você chegar com um jovem, olha, você vai dar mensagem no mês que vem. Eu tenho certeza que o jovem vai começar a se preocupar, não vai dormir direito, vai começar a orar, vai começar a jejuar, vai começar a ler a Bíblia, porque ele precisa estar preparado para estar bom. Porque na mentalidade dele, pregação tem que ser uma pregação aprofundada, tem que ser mais de meia hora. Então, tudo isso requer
puxar o conhecimento. Então, eu senti isso há dias. Deus tinha tocado no meu coração. Eu estou aqui compartilhando esse sentimento que eu presenciei quando eu estava indo à padaria, onde eu vi Deus falando fortemente ao meu coração, falando sobre esse assunto. Então, é muito importante o que está acontecendo hoje dentro do Ministério de Madureira, né? Deus despertando nossos pastores, obreiros e obreiras, e hoje estão envolvidos, né, em buscar esse conhecimento. E não estava precisando mais. Quero agradecer ao nosso presbítero Samuel, ao nosso presbítero Jonélio, aos nossos obreiros que estão aí, né, das cidades. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Muito obrigado, Samuel. Que Deus te recompense. Meu texto já te recompensou. Tem um filho lindo aí na próxima. É bênção de Deus, né? E também o carro aí também, né? Que chegou aí na porta aí, estou sabendo. Eita, glória, Deus é fiel. Então, louvado seja Deus. É um fruto. É lógico que quem faz o nome de Deus não busca essas bênçãos materiais. Ele quer agradar aqueles que nos chamou. Mas aquele que nos chamou sabe, conhece as nossas necessidades. Às vezes você nem precisa pedir, mas ele já sabe. Ele é onisciente, ele conhece tudo. Então não te atribula. Ele sabe, ele conhece, ele sabe as tuas limitações. Também ele sabe também se tu precisa. Não te preocupa, obedece. O que foi ensinado hoje. Com certeza, o Deus que nós servimos, ele faz tudo e melhor ainda. Eu estava em Belém do Pará. Muito, você bem rápido aqui. Eu morava em uma vila de madeira. A minha cama era uma toalha de mesa. O meu guarda-roupa era um caixa de papelão, onde eu e a irmã Beni colocava nessas coisas. O nosso que tinha a melhor coisa que nós tínhamos, sabe o que era? Era um botijão de 2 bocas e um botijão de gás. Então, era a nossa riqueza. Mas quando a gente ia pagar as congregações de Grande Pará, eu cheguei numa congregação, Deus falou, filho, levanta as 2 mãos. Na tua mão direita, eu vou colocar a chave do teu carro. E na mão esquerda, eu vou colocar a chave da tua casa. Então, eu louvo a Deus. Aleluia. E ele cumpriu esta promessa. Já possui carros, 2 motos, e eu estou na minha casa. Mas eu disse, meu Deus, não deixe eu me acomodar na China. Eu quero continuar fazendo a tua palavra. Aleluia. Foi uma experiência, né? Então eu cheguei a falar com o pessoal, eu era aqui crente, crente Raimundo, sabe? No pé da igreja e o pé do mundo. Quando eu estava bem, estava na igreja. Estava ruim, ia para o mundo. Acho que eu não ia fazer besteira, mas eu estava no mundo. Deus me colocou no leito da enfermidade, e eu, no leito da enfermidade, eu dizia para Deus, Senhor, se tu me tirar dessa, eu vou fazer a tua obra. Deus já me conhecia. Falei a primeira vez, Deus me curou das enfermidades, que aqui se tem no começo. Vim para o Ceará, prometi evangelizar, não evangelizei. De repente veio aí um câncer na via biliar. Ele disse, Senhor, se tu me curar, eu vou fazer a tua obra. Deus é tão misericordioso que me curou. Fiz promessas. A terceira foi, eu estava sendo professor da UNITA, ministrando aula,
no meu carro, viajando nas cidades, ministrando aulas, psicologia, administração, tudo isso eu ministrava. Aí tudo, eu estava aqui deitado na minha cama, no meu computador, preparando a minha aula. De repente, meu lado direito começou a falhar. E apenas sentei no chão, eu não tinha mais força do meu lado direito, chamei minha esposa. Fui para o hospital, deu AVC hemorrágico. Aí eu disse, Senhor, eu aprendi a lição. Dessa vez eu não vou mais queimar com minha chamada. Eu vou obedecer. Eu disse, eu vou te curar. Vou deixar umas sequelas minhas para tu saber que eu sou dele. Ainda tenho dormência um pouco no dedo, um pouco do meu lado aqui, mas eu louvo a Deus. Eu glorifico a Deus. Hoje, através dessas grandes experiências, eu prefiro obedecer do que sacrificar. Então, eu louvo a Deus. E Deus ele está dizendo nesta noite. Ele vai honrar a tua chamada. Ele vai te colocar na posição que ele pode. Apenas obedeça e faça. E você vai ver as grandes bênçãos dele na tua vida. Muito obrigado também a todos. Vamos fazer aqui uma oração. Estou sentindo vontade de orar. Vamos orar. Querido Senhor, te adoramos nesta noite, porque tu és fiel, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és grandioso, Senhor. Tu és o Deus ontem, hoje é para todo sempre. Senhor, meu Deus, eu estou sentindo essa vontade de fazer essa intercessão em prol, meu Pai, dos teus filhos e filhas. Senhor, nesta noite, Pai, eu peço para ti uma bênção toda especial para os alunos do Seito. Que o Senhor venha abrir as portas. Se houver enfermidade, Senhor, pelo poder do nome de Jesus, seja curado hoje, agora, pelo poder do teu nome. Foi ensinado hoje, Senhor, um obreiro tem que ter fé. E eu tenho esta fé, Senhor, para cuidar dos enfermos. E eu creio pelo poder do teu nome, Senhor. Tu vai restaurar a saúde do Antônio, tu vai restaurar a saúde da Letícia, tu vais revelar a tua vontade, Senhor, na vida dela, porque tu és Deus, tu és o nosso Senhor. Quando nós levantamos as mãos para o céu, nós naquele momento falamos para ti, agora, Senhor, tu és o meu Deus, o meu Senhor, e eu sou teu filho, o teu servo. Oh, aleluia. Pai, eu abençoo, meu Pai, esta sala agora. Espírito Santo, sopra, meu Pai, em cada lugar. Em cada, meu Pai, agora, meu Pai, onde estiver teu filho, tua filha. Senhor, que a tua presença seja real e verdadeira. Vem envolver eles nesta noite, renovando, fortalecendo, meu Deus, gerando em cada um de nós uma viva esperança. Meu Deus amado, que a vitória já é nossa, em nome de Jesus. Eu abençoo, meu Pai, o meu presbítero Samuel, o presbítero Dionélio, meus irmãos que estão presentes. Pai, eu levanto a mão, Pai, em teu nome, eu abençoo teus filhos. Então, Pai, glorifica teu nome em cada lar e em cada família. Nós abençoamos esta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Muito obrigado a todos. Na paz do Senhor. Fique com Deus. E tenha uma noite abençoada. Que as revelações perpétuas de Deus cheguem até a tua mente. A paz do Senhor para todos.